Olá meninas, tudo bem? Vamos pintar girassóis para as nossas mamães? Olha que legal! Um tipo losango, né? Com girassóis, escrito Mamãe Te Amo. Eu acho muito lindo, gente. Girassol é uma flor assim maravilhosa, as cores, né? Trazem muita alegria. E eu escolhi... Bom, aqui eu já transferi o risco com carbono. Minha cola está ponto mordente, né? Uma cola permanente. E tá tudo preparado para pintar. Olha o barrado combinando, né? Que é o da Neide também, todo bordado. Já vou me arrumar aqui, tá, gente? Só mostrando para vocês. E escolhi para pintar esse projeto esfumaçado o azul bebê, né? Aqui em volta, nós vamos fazer bem suavezinho, bem bonito. Ou azul hortênsia, de repente você tem aí parado o azul hortênsia, ele é muito bonito também. Pode ser ou azul bebê ou azul hortênsia para fazer o esfumaçado por trás aqui do desenho. E o losango, essa parte aqui, azul marinho não, azul metálico. Eu acho linda essa cor. Vou usar porque faz tempo que eu não uso e tá meio que parado aqui na minha cesta de tintas. Então eu vou pintar aqui com azul metálico e sombrear com azul marinho. Se você não tiver aí o azul metálico, não tem problema, pode ser um azul cobalto, vai ficar muito bom, azul turquesa, né? A gente tem uns azuis bonitos também, mas eu vou usar nesse projeto o azul metálico. E o clareador para esfumaçar. Então deixa eu arrumar aqui. Você coloca para trás o seu barrado, ó. Coloca fita crepe, ó. Já tem aqui o registro de um monte que eu já pintei. Coloca a fita crepe e arruma direitinho lá atrás também, ó. Coloca para trás e vamos começar o trabalho. Pronto, gente, tudo arrumadinho, né? Azul bebê e o clareador. Pincel Pituá. Então, como sempre, tá viradinho assim, gente, mas é para vocês verem aqui o cantinho. Esfumaça o clareador, movimento circular. Vai por partes, porque senão ele seca, né? E aí não adianta nada passar em volta clareador em tudo e quando começar a fazer o azul bebê, aí já tá tudo seco, né? Então, eu gosto de usar o clareador para fazer o fundo, que eu acho que fica bem suave, né? Espalha bem a tinta. E aí você vem com o azul bebê, sempre descarrega o pincel nos cantinhos, porque desses cantinhos vocês sabem que eu saio com extenso. Inclusive eu sou uma professora tão econômica que sabe o extenso que nós usamos nas rosas? Usamos esses aqui, né? Eu vou usar esse galho aqui, que aliás eu nunca usei, ó, tá limpinho. Eu vou usar esses galhos aqui para decorar
e umas borboletas. Eu vou pegar na minha caixa lá de stencils umas borboletas também. E esse pacote de stencils que eu vou pintar no módulo Dia das Mães está lá no site, tá? Na loja. É só vocês entrarem e tá à disposição para venda. Bom, e aqui é só esfumaçar. Não deixa a tinta parada, né? Aplica a tinta, ó, no cantinho. E daqui você sai com o movimento circular. Ficou parada a tinta? Pega o clareador e ajuda a esfumaçar. O clareador, ele baixa a tonalidade da tinta e deixa assim bem suavezinho, tá? Então nós vamos fazer isso em volta de todo o projeto, aqui em volta, tá? E aí em seguida nós vamos... Ah, sim! Aqui dentro também é bom esfumaçar com azul bebê, porque senão vai ficar sem pintura aqui no fundo, vai ficar estranho, né? Então, vamos esfumaçar aqui, para depois a gente pintar. Eu vou usar o preto para pintar Mamãe Te Amo, porque meu barrado aqui embaixo é preto, então vai ficar bem legal. Bom, vamos por etapas. Primeiro, esfumaçar com azul bebê, inclusive aqui dentro. Depois vamos pintar aqui o losango. Aqui no centro, gente, procura não passar por cima das letras, porque depois a fixação da tinta sobre o clareador, né, que a gente costuma passar para poder esfumaçar, ele impede de preencher o fundo. Então, eu vim aqui no cantinho e a sujeirinha eu entrei suavemente, só com a sujeirinha do pincel, evitei passar nas letras. Pode observar que tá até meio que não tá perfeito, né? Porque eu vim de leve aqui assim, com um pincel sequinho, só para preencher, para não ficar vazio esse espaço, tá bom? E agora vamos pintar toda essa moldura. Vamos falar moldura, que é melhor do que losango, né? Uma moldura em volta, acho que parece um porta-retrato, né? Então nós vamos passar, ó, em tudo, com o pincel número 6, o metálico azul. Quando a gente terminar, aí nós vamos escurecer aqui os cantinhos com o azul marinho, tá? Mas por enquanto não se preocupem, é só preenchimento do fundo mesmo com esse azul metálico aqui. Vem bem pertinho da folha, ó, tá? Procura preencher direitinho, para não ter que passar duas demãos. Vamos lá? Em toda a moldura. Moldura preenchida e já sequinha. Deixa eu dar uma dica para vocês. Já me perguntaram, inclusive no grupo de alunas, sobre isso. Se pode diluir a tinta metálica com as nossas misturinhas, aquarela
e o diluente, né? Aquarela Silk diluente, essa é a nossa mistura. Você coloca um frasco de cada num copo, mistura e volta para os frasquinhos com a mistura dos dois, né? Então já me perguntaram, mas não tira o metalizado? Não, não tira, gente. Pode pingar gotinhas, porque ele é mais grossinho, inclusive, né? O metálico. Isso aí você põe umas gotinhas da nossa misturinha e aí fica fácil para trabalhar. E como azul marinho, nós vamos vir aqui, ó, próximo às folhas, né? Os cantinhos assim, ó, do girassol, só para dar mais profundidade. Não é para repassar novamente, gente, é só um esfumaçado para dar profundidade em volta das folhas, né? Não deixa parada a tinta. Se parou, ó, a minha ficou manchada. Volta com metálico e mistura as duas para não ficar a tinta parada, tá? Então nós vamos fazer em todos esses cantinhos aqui, ó. Vem com azul marinho e escurece. Eu tô com o pincel número 4 ou 6, tá? Um pincel pequeno. Ó, vem no cantinho, dá uma escurecida. Depois, gente, conforme ficar aqui o efeito das sombras, eu posso escurecer aqui também, saindo. É que eu tô preocupada que se a gente for sombrear saindo, como normalmente eu faço, né, a gente vai perder a moldura, né, porque vai vir aqui esfumaçando e tal. Então eu tô um pouco em dúvida se eu escureço fora da moldura. Então, a princípio, eu vou só sombrear aqui próximo às folhas, próximo ao girassol, né? Para dar mais profundidade. E aí, a gente, no final, quando for colocar os galhos, a gente dá uma escurecida nesses cantinhos, se precisar, tá? Mas no final a gente tem esse panorama de tudo pintado, aí a gente decide, tá? Eu não tô tirando de nenhuma referência, então tô criando aqui com vocês, aí é complicado. Vocês já têm a minha referência, essa referência aqui, né? Então fica mais fácil para vocês pintarem. Agora, quando você pinta a olho, né, vamos dizer assim, aí você tem que criar. E o resultado a gente só vê no final. Tinha ficado uma mancha aqui, eu vim com um metálico e dei uma esfumaçada, tá? Então vamos fazer isso em todos os cantinhos aqui, ó, tá? Por trás das folhas, vai ficar bem bonito. E na sequência, gente, vamos com o pincel número 2 preencher todas as letras com preto. Se o seu preto estiver grosso, observa bem. Aí você tem que pingar umas gotinhas da misturinha nossa lá, tá? Se houver necessidade, gente, pode dar 2 demãos intercalando a secagem para ficar bem pretinho, ok? Pronto, gente, preenchidas as letras
E daqui a pouco eu vou contornar com um pincel zerinho aqui em volta com preto para acertar, né? Para não ficar assim tortinho, para ficar bem redondinha as letras. Depois, com calma, eu vou contornar com um pincel zerinho. Mas, gente, antes de preencher as folhas e os girassóis, realmente eu tô sentindo falta das sombras aqui atrás, tá? Parece que o projeto tá voando. Então não tem jeito, não tem como fugir da técnica, né? Eu ia pôr só a moldura assim, mas fica muito vazio o pano, gente. Não vai, depois com as folhinhas vai enriquecer mais. Então a gente precisa sim escurecer. Então eu separei aqui o verde grama, é uma cor muito bonita, gente. E um pincel número 8, você tira o excesso no paninho e vem por trás das folhas, saindo assim do cantinho mesmo. Mas não deixa parado. Você vem com o azul bebê, que foi a cor que nós usamos aqui no fundo, né? E com o pincel pituá, você esfumaça para não ficar a tinta parada, né? Ó, todos os cantinhos. Como o meu pituá ele é grande, então eu estou indo com o pincel número 8. Descarrego a tinta no cantinho. E com o pituá e o azul bebê, nós vamos dar uma suavidade aqui no fundo. Aí eu vou fazer aqui. Aí já fiz, inclusive, deixa eu virar aqui pra vocês. Ó, eu fiz aqui nesse lado, que era a minha maior preocupação, né? Mas eu gostei, eu acho que ficou muito bom, tá? Esse esfumaçadinho mais escurinho, aí vai sair aqui os galinhos e tal, então vai ficar muito legal. Aqui, ó, em todos os cantos, nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui, entre as folhas, saindo aqui, tá bom? Então, vamos lá? Os cantinhos mais escurinhos, né? Eu acho que agora ficou bom, do jeito que eu queria. Aí vamos já liberar esse fundo, né? Pra gente poder ir para as folhas. Você pode deixar para decorar com stencil no final, mas eu sou muito ansiosa, eu quero ver como é que vai ficar. Então eu já fiz aqui uma misturinha, ó, do verde grama com azul bebê, o mesmo que nós escurecemos o fundo, né? Tira o excesso, pincel pituá, tira o excesso e vamos fazer as folhinhas aqui do stencil, ó. Movimento circular, cuidado para não passar por cima das pétalas dos girassóis, tá? Ó, movimento circular, fica uma folhinha assim bem clarinha e distante, né? Porque quanto mais clara, montanhas, folhas, quando você quer dar distância, você tem que clarear, deixar mais claro. A pintura tem que ficar mais clara.
Se você escurecer muito essas folhinhas, elas vêm para frente. Aí não dá a impressão de distância. E aqui eu quero que elas fiquem assim, longe, bem clarinhas. Por isso que eu misturei o verde grama com o azul bebê. Olha lá, bem delicadinho. Eu vou fazer isso, gente, praticamente em todos os cantinhos, hein? Só aqui, por exemplo, você pode começar a folhagem saindo saindo do próprio azul. Então, nem sempre, ó, aqui deu certinho, né? Nem sempre você tira os galhos aqui de fora. Você pode tirar de dentro, porque assim fica mais natural, tá? Então, pega mais tinta lá, tira o excesso e vem esfumaçando. Aqui não vai chamar muito atenção, porque já tem um fundo azul, né? Não vai destacar tanto, mas aqui nas folhinhas que estão para fora, aí já destaca, né? Já aparece. Já deixa uma misturinha feita aí no pratinho para você poder fazer todas as folhagens e deixar tudo no jeitinho. Ó, bem discreto, tá? Então eu vou fazer em volta, saindo sempre dos cantinhos das folhas, encaixa o stencil. Você não precisa colocar aqui na ponta, você pode encaixar só 4 folhinhas, 5, aqui ó, desse jeitinho aqui ficou ótimo. E esfumaça, tá bom? Vamos fazer então? Olha só, gente, como as folhagens ficaram delicadas. Não ficou um projeto pesado, ficou suave, mesmo escurecendo os cantinhos, né? Ficou muito legal. E para finalizar o fundo, eu tenho aqui um stencil com borboletas. Pincel Pituá, azul marinho, tirei já o excesso, ó. Quase não tem tinta. E você aplica o stencil com movimento circular. Vamos ver. Ficou bom, mas eu acho que o metálico vai ficar mais bonito. Vamos experimentar. Assim vocês decidem aí o que fazer. Com azul marinho ou azul metálico. Bom, aqui, como eu tô passando por cima, né? Vai ficar mais intensa. Olha lá. Tanto faz um quanto o outro, gente. São lindos. Fica uma borboleta lá longe, lá sem definição, só o contorno dela. Tá? Então fica aí a sugestão para vocês. Ixi. Gente, sem querer ficou azul petróleo. A mistura de azul metálico com azul marinho, sem querer, querendo. Olha só, deu um azul petróleo.
legal. A gente vai descobrindo cores, né? Que bonitas, gostei. Vou colocar uma sozinha pra cá, outra aqui embaixo, e aí eu vou decorar do meu jeito e vocês fiquem à vontade. Aí na decoração vocês também podem colocar quantas borboletas vocês quiserem. Eu sou exagerada, eu vou colocar em um monte de lugar aqui, tá bom? Na sequência, então, nós vamos fazer preencher o fundo das folhas. Para as folhas, gente, eu vou continuar com essa cor, porque eu gostei. Amei esse verde grama aqui com azul bebê. Então, eu vou preencher todas as folhas desse mesmo jeitinho, todas iguais, tá? Então, de um lado, verde grama, isso. Sem limpar o pincel, nada, olha, só fundo. E do outro lado, com azul bebê. Matiza as cores, ó. Então, vai ficar mais claro o lado de cima, que é onde nós vamos fazer as luzes, né? E aqui mais escuro, que nós vamos colocar o verde pântano para dar mais profundidade, né? Eu estou com o pincel número 6. E vocês podem preencher todas as folhas desse jeitinho, porque aí elas vão estar todas sequinhas. Nós vamos iluminar de um lado, escurecer do outro lado. Vai ficar bem... Elas vão ficar lindas. Muito bonitas essas cores aqui. Tá? Então, vamos lá preencher? É só fundo, tá, gente? Então, eu não vou mostrar pra vocês, porque é o mesmo dessa daqui. De um lado, verde grama, e do outro lado, o azul bebê. E vai preenchendo todas, e depois nós vamos voltar com o verde pântano para dar mais profundidade, né? Inclusive aqui por trás, ó, né? Por trás aqui nós vamos depois escurecer com verde pântano, mas a princípio é só isso aqui, ok? Agora que elas estão bem sequinhas, nós vamos fazer a sombra. Eu misturei aqui verde pinheiro e azul marinho. Deu um verde exército, assim, uma cor maravilhosa, gente. Eu pensei em escurecer com verde pântano, como eu sempre faço. Mas hoje, como eu tô apaixonada pelos verdes aqui, o verde grama, então eu decidi ficar com os verdes mesmo. Pincel número 4, nós vamos escurecer de dentro para fora, ó, praticamente 3 movimentos, né? Deixa eu lavar o pincel, gente, que incrível. Até o pincel seca, sabia? Se a gente demora um pouquinho para usar, já seca a tinta na virola aqui. Você pode fazer até de 2 em 2. 2 folhas, termina, faz outras, mais 2, né? Então, de um lado, a mistura do verde pinheiro com azul marinho.
E do outro lado, não mostrei pra vocês, né? Olha que cor linda, gente. É o verde maçã. Vocês já usaram verde maçã? Praticamente eu não uso, sabe, gente? Porque é uma cor transparente e difícil de dar efeito, porque justamente ela é transparente. Mas a gente pode usar um branco por baixo e depois que o branco estiver bem sequinho, aí passamos o verde maçã. Aí fica assim uma folha meio que amarelinha, sabe? Um verde cítrico bonito, fica bem bonito. Ó, do outro lado também, dessa aqui, sempre tiro o excesso para não ir muita tinta. Ó, puxa de dentro para fora, dá um espacinho, novamente, ó. E aqui em cima, para não ficar sem acabamento, você pode voltar arrumando direitinho com o verde grama. Deixar a folha certinha, né? Porque no fundo, às vezes, a gente não preenche direito, né? Então, aí você dá um acabamento. E com branco só no cantinho do pincel, gente, só na pontinha mesmo, você vem aqui fora, aperta a mão e solta. Arruma bonitinho, ó. Nem quase estou encostando. E novamente outra nervura aqui, outra. Porque senão a folha, gente, se a gente não colocar fazer esse movimento de sombras e luzes, ela fica morta, ela fica sem vida, né? Então, a gente tem que fazer o acabamento, né? Ó, novamente, ó, só para vocês entenderem direitinho, vem aqui fora, aperta a mão e puxa. Arruma, sem invadir o espaço ali da sombra. Porque o que acontece? Eu ouço muito isso. Ai, professora, minha folha, na hora que eu fui puxar o branco de fora para dentro, ele entrou isso e clareou tudo. E misturou tudo com a sombra. É muito comum eu ouvir esses comentários. Mas para isso, gente, é só vocês trabalharem com o fundo seco, porque aí não tem como misturar. Aonde você coloca a tinta, ela obedece, ela fica no lugar certinho, ó. Agora, se tivesse úmido aqui o fundo, o que ia acontecer? Ia misturar tudo. E ainda você pode retocar, voltando, maquiando, escurecendo, trazendo mais sombras, ó, para matizar uma cor na outra. Aqui você vem, corta aqui no meio, ó. Pode ser com zerinho, tá? E faz a nervura. Vem aqui e faz a nervura dos dois lados.
Vocês acharam fácil? Não é difícil não. Só tem que ir com a mão mais leve no encontro de cores aqui. Aí você vai fazer todas as folhas do projeto. Enquanto isso, esse lado aqui, ó, vai secando. Quando estiver bem sequinho, você vem com verde maçã. Aí aproveita, tira ele aí do estoque, deve estar parado. Veja se não está vencido. Sabia que tinta vence também, gente? Pois é. Tem que usar no prazo de validade, senão o fabricante não garante. Aí com verde maçã, você vem e coloca um pouquinho. Se quiser pôr em todas, põe. Se quiser colocar só em algumas. Olha que bonito que fica, né? Até desse outro lado aqui, suavemente, só com a sujeirinha do pincel. Fica legal. Fica bem natural. Essa folha aqui é igual a essa. Quando você... Ó, gente, aqui do lado de cá eu andei fazendo algumas também, tá? Quando você tiver aí o desenho de uma folha dobrada, não tem segredo também. Por baixo da dobra, você vem e escurece. Para dar profundidade na dobra, né? Se vocês preferirem cortar antes, pode também, porque aí te dá uma direção de onde você vai colocar sombras e luzes, né? Umedece aqui atrás, ó, para fazer o acabamento da dobra. Não deixa parada a tinta, esfumaça. Reforçar aqui, né? De dentro para fora. Achei bonito esse verde, né, gente? Porque acima do verde pinheiro e verde oliva, que são os verdes mais escuros que tem da Acrylex, só resta o pântano, o verde pântano. E às vezes você cansa de usar, né? Eu mesmo, nossa gente, eu pinto o dia todo, a semana toda, a vida toda. E eu sinto falta de um verde num tom mais escuro que o verde pinheiro e o verde oliva. Aí hoje foi o dia dos verdes, fiz umas misturas aí, gostei dessa. Eu achei que ficou muito bom. Ó, aí vem com branco. Tá vendo? Tá tudo seco. Então a tinta, ela não espalha. Ela fica onde você determinar. Se eu quero parar aqui, eu paro. Né? Agora, se o fundo tá molhado, tá úmido, aí uma tinta mistura com a outra, você não consegue definição. Então, a técnica úmido sobre seco é prática por causa disso, que você não tem pressa, você não precisa fazer correndo porque vai secar. Ai, meu Deus, vai secar, não posso nem levantar? Pode sim. Fica tranquila. E essa dobrinha aqui, ó. Você vem com carinho, acerta direitinho e esfumaça. Sem
deixar, sem misturar a sombra que tá aqui atrás, ó. Sabe como eu descobri essa técnica, gente? E comecei a pintar há anos fazendo essa jogada de úmido sobre seco? Sofrimento. Eu vou explicar para vocês. Em expos, né? Mega artesanal, aqui no Brasil e fora também. Fica aquela fila enorme, ficava, né? Hoje em dia não tem mais isso. Ficava aquela fila enorme de pessoas para serem atendidas, porque o material Acrylex fornecia gratuitamente, né? E a pessoa levava a sua caixinha, seu pano, sua tela, prontinhas, sem custo nenhum. Então, por ser grátis, e no caso professoras brasileiras, né, chama muito atenção os cursos. E eram muitas pessoas para dar atendimento, gente. E eu ficava assim agoniada no começo. Meu Deus, como é que eu vou fazer para dar conta de tanta gente, centenas, né? E aí, com o tempo e com o desespero mesmo, eles faziam fundo, né? Elas faziam fundo e não dava tempo eu alcançar todas. Aí eu deixava elas fazer o fundo, secava porque não dava tempo, né? Atender uma por uma, assim, rapidinho. Aí eu comecei a aplicar essa técnica, porque já estava seco mesmo, né? Eu não podia fazer nada. Eu tinha que me virar ali para dar o acabamento. E ficavam trabalhos lindos, né? Aí eu falei, então agora eu vou fazer com as minhas alunas brasileiras. Por quê? Nas lojas são 8 pessoas mais ou menos para atender, né? E aula presencial, as alunas realmente esperam pela professora para fazer o acabamento. Vocês concordam comigo? Não, eu estou indo na escola, vou fazer o fundo e a professora vem e corta a rosa, faz a folha, né? Aí dessa forma, gente, todas podiam fazer o fundo, secar, e eu tranquilamente ia uma por uma fazendo o acabamento, e já estava tudo seco. Então, às vezes a gente desenvolve técnicas aí pela necessidade mesmo, não tem jeito. Quando você atende muitas ao mesmo tempo, vou pôr um pouquinho aqui também, tá, gente? Eu tô conversando, mas vocês estão vendo aí o movimento, né? Exatamente igual essa aqui. A única diferença é que essa aqui, ela tem a dobra. Aí você vem com a mistura lá. Aí só para terminar o raciocínio, gente, eu falo para minhas alunas online hoje que a aula online, ela de uma certa forma, ela força o aluno a fazer os seus próprios acabamentos, porque vocês estão aí e eu tô aqui. Não tem como eu ir na casa de vocês, né? Então, no subconsciente de vocês aí, vocês já sabem, não tem professora. Ela tá me ensinando a pintar e eu vou ter que pintar sozinha. E aí vocês vão aprendendo a ser independentes, a fazer sem a professora pôr a mão. Ela só te dá a orientação.
É por isso que eu gosto e faço muito essa técnica do úmido sobre seco, porque assim vocês também não ficam desesperadas, né? Vocês pintam conforme... Ah, tocou o telefone, pode parar. Vai lá atender o telefone, não tem problema, vai secar, melhor ainda, tá? Então passei essa mensagem para vocês saberem direitinho, tá? Deu para entender como é que nós fizemos aqui? Então agora eu vou fazer todas do mesmo jeitinho, tá bom? E aí na sequência vamos para os girassóis. Ah, gente, uma dica para vocês. Depois que vocês terminarem todas as folhas, vem com o pincel zerinho e com aquela misturinha que nós fizemos de verde pinheiro com azul marinho, né? Que fica um verde bem escuro. Você define melhor aqui com o zerinho nas nervuras e em volta da folha também, tá? Não fiz em todas, ó. Uma outra só para dar um destaque. Bom, então agora nós vamos preencher os girassóis. Eles são todos iguais. São 1, 2, 3, são 4, né? Nós temos 4 aqui. Então, as pétalas, nós vamos pintar tudo com amarelo ouro. Todas as pétalas. Essa parte de fora do miolo, você pode pintar com siena natural, tá? E dentro do miolo, aqui, com verde grama. É isso aí. Todos eles dessa forma, amarelo ouro, siena natural e verde grama. Uma pintura plana, sem sombra por enquanto e sem luzes, tá? Só fundo. Separei aqui para as pétalas dos girassóis telha laranja, branco, amarelo limão fosco e amarelo ouro. Então, passamos tudo todo o fundo com amarelo ouro, já está hiper seco. Então agora nós vamos fazer uma misturinha. Eu fiz aqui, acabou secando. Aqui, ó, vê se vocês conseguem ver aqui. Exatamente essa misturinha aqui. Essa aqui secou, não dá para aproveitar. Então, eu fiz uma misturinha de telha com laranja. Ficou um tomzinho assim, queimadinho, bem bonito mesmo. Vai ficar uma sombra bem bonita. Nós vamos sombrear, gente, sempre no caso desse aqui, por baixo das pétalas, aqui embaixo, ó. Porque esse girassol, ele está por cima desse, certo? Então, aqui atrás, ele vai receber sombra, aqui por trás, ó. Todo o girassol, nós vamos sombrear aqui por trás. E as luzes, com certeza, vem por cima. Então, onde nós colocamos sombras, a sombra aqui, no lado oposto nós vamos iluminar, ó, aqui. Deixa eu fazer algumas pra gente tirar dúvidas aí. Então, pega um pouquinho lá da misturinha, tira o excesso e vamos sombrear. Você aplica a tinta, porém, com o amarelo ouro, você já vai esfumaçando para tirar as manchas.
A gente não pode deixar só tracinhos assim, sabe? Nós temos que esfumaçar. Essas 3 pétalas aqui, elas são mais escuras porque estão por baixo, tá? Mas as demais nós vamos umedecer aqui, ó. O pincel tá sujo, mas não tem problema. Umedece com o amarelo ouro. Nem precisa toda a pétala, tá, gente? Só mais essa parte onde vai receber a sombra. Aí você vem aqui por trás, pincel número 4. E além de você sombrear por trás da pétala, você vai fazer umas nervuras. 2 nervuras, ó. E aí, novamente, ó, umedece aqui atrás. Tá vendo como é forte, gente? Essa mistura, ela é bem escura. Então, tem que ir umedecendo com amarelo ouro para quebrar um pouco o tom. Aí vem aqui por trás, sombreia, por trás do miolo também fazendo já uma nervura, como nós fizemos essa aqui, né? Aí faz uma nervurinha. Se ficou manchado, vem com amarelo ouro e esfumaça, tá? Aí novamente. Umedece com amarelo ouro. Sem deixar marcas. Vem com a misturinha lá do laranja com o telha. Se você não tiver telha, gente, pode ser o caramelo, tá? São tintas bem semelhantes, bem parecidas. Olha, não esquece. Da nervura aqui. Dá para vocês perceberem as sombras, tudo por trás, ó. Aqui por trás, ó. Já já ele vai estar mais sequinho, aí a gente pode reforçar para deixar mais escurinho. Mas cuidado, a misturinha aqui, ela é potente. Ó, novamente aqui atrás. Vem com amarelo ouro. Umedece. Faz as nervuras. Dá para vocês entenderem aí, né?
Ó, novamente escurece. Ó, conforme vai secando, dá pra reforçar mais os traços, né? Umedece. Se você não umedecer as pétalas com amarelo ouro, fica muito marcado, as nervuras ficam muito fortes, ficam marcadas, realmente não fica natural. Então eu sempre dou uma leve umedecida nessa parte aqui, nem tanto aqui na ponta, mas mais mais próximo do miolo, né? E terminando de sombrear, que aí a gente ganha tempo, né? Faz todas as sombras de cada girassol. Faz um de cada vez. Né? Vem aqui, puxa a nervura. Aí, tá vendo, gente? Não é difícil, é fácil de fazer, é uma flor muito gostosa de pintar. É ótimo pintar girassol, gente, porque as pétalas, elas são grandes, né? E facilita muito o acabamento. Enquanto estamos fazendo aqui, ó, essa primeira, ela já tá seca. Mas pode secar, não tem problema. Aqui por trás. Nervura. E essas são as que estão, essas pétalas estão por trás do girassol central aqui, do meio. Então ele recebe sombra, e para não ficar parado, a sombra não ficar parada, você estica com amarelo ouro. Tá vendo? Só uma sujeirinha no pincel já é suficiente. Aí com branco, um pouquinho duro, eu vou colocar umas gotinhas da misturinha. E vamos fazer as luzes. Leva a tinta só no cantinho do pincel. Vem aqui no lado de cima, ó. Se a sombra está por baixo,
nós vamos iluminar acima, não é em cima. Se for em cima, a gente passa em cima da misturinha. Então você joga para as bordas e a sujeirinha do pincel você estica, inclusive entre a nervura aqui do girassol que nós acabamos de fazer. Então, ó, jogo o branco de um lado, esfumaça, não deixa parado, ó. Aqui você reforça as nervuras, ó, todas elas com sujeirinha só de tinta. Não é muita tinta não, gente, olha. Meu pincel tava só sujinho. Ó quantas pétalas deu pra fazer. Aqui sim, você pode levar uma quantidade maior. A pétala é maior também, né? Se o lado amarelo ouro não estiver bem preenchido, você volta aqui com o amarelo ouro deste lado, ó, sem invadir o branco, e arruma a pétala para ela ficar bem lisinha. Aí você vai aguardar a secagem dessas luzes que nós vamos fazer em todos, né? Essa aqui já está por cima dessa, tá vendo? Então a luz vai vir aqui. Cuidado. Então, aqui também, porque ele tá abrindo, né? Então a luz aqui, ó. Depois que tiver bem sequinho o branco, aí você volta aqui na primeira pétala e coloca o amarelo limão. Pode ser o amarelo limão fluorescente, que eu gosto bastante. Vocês sabem disso, que eu sempre arranjo uma forma de colocar o amarelo limão fluorescente, que é da tampinha preta, esse aqui, ó, tá? Eu amo essa tinta, mas como muitas de vocês têm dificuldade de encontrar, apesar que na nossa loja, no nosso site, tem os fluorescentes, mas tem muita gente que fala que não encontra, que é difícil achar as tintas fluorescentes. Então, eu tô usando nesse girassol o amarelo limão fosco, normal da coleção. Assim, para quem não consegue o fluorescente, o fosco também fica muito bom. Então, nós vamos fazer esse mesmo procedimento aqui em todas as pétalas. Eu fiz uma aqui exatamente como eu falei para vocês no outro girassol, é a mesma coisa. Então eu vim aqui, olha, depois de sequinho, ele pega melhor, fica mais vivo, inclusive. E você pode dar duas demãos. Ah, não ficou muito bom, tal. Não tem problema. Volta e ilumina mais. Tá bom? Vocês entenderam direitinho? Vamos fazer todos do mesmo jeitinho?
Aí depois voltamos aqui para fazer as batidinhas com sépia, né? Dar o acabamento no miolo. Antes de fazer os miolinhos dos girassóis, eu preciso dar 3 dicas para vocês. Primeira, quando vocês estiverem transferindo o risco para o pano, procura riscar bem clarinho em volta das pétalas, porque senão, gente, a gente não consegue cobrir a marca do carbono. Vocês já viram trabalhos assim, com a marca bem escura do carbono? Ele realmente não cobre, não tem como cobrir, porque tá muito escuro, né? O meu carbono é preto, mas eu não aperto muito a mão, eu deixo realmente bem suave os traços para ter uma boa cobertura na pintura. Então, isso é uma dica: não riscar forte pinturas claras, né? Copo de leite, o próprio girassol, que é amarelinho, né? Diversas rosas claras, de cor claras, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Outra dica: se vocês quiserem, eu acho que vai ficar lindo, dá um toque do amarelo limão fluorescente, mas é bem coisa rápida, tá, gente? Não é coisa demorada. É só retocar suavemente onde nós passamos o amarelo limão. Então, com o amarelo limão fluorescente, eu acho que acende mais, eu acho que fica mais bonito. Então, podemos fazer isso em todas as pétalas, se vocês quiserem, é opcional, tá? Mas eu acho que vai dar um efeito bem bonito com o amarelo limão fluorescente, né? Ó, que nem aqui. Vamos colocar um pouquinho do amarelo limão fluorescente. Aí não fica artificial, fica mais natural, tá? Então, essa é a segunda dica: retocar os girassóis com amarelo limão fluorescente, mas é pouca tinta, muito pouco, olha. É só um carinho mesmo, uma maquiagem para deixar os nossos girassóis mais alegres. Aqui, ó. E a terceira dica, gente, antes de fazer tudo isso, antes de finalizar aqui os miolinhos, né? Olha que bonito, né? Realmente o amarelo limão fluorescente, ele dá vida, né? Não tem igual. Mas pode deixar só com amarelo limão. De repente vocês não têm aí, né? Mas é legal, acho que fica bem bonitinho. E a terceira dica, gente, é fazer uma luz seca com branco nas pétalas. Mas vocês têm que tomar muito cuidado, porque é pouquíssima tinta. Com branco, o mesmo pincel que nós começamos tudo, né? O pincel número 4. Você pega um pouquinho na tampinha, ó, e tira o excesso
como se fosse usar o stencil. O stencil a gente não leva só sujeirinha no pincel? Então, aqui também. Deixa eu pegar uma pétala aqui para vocês entenderem. Mais ou menos nessa direção, ó, no meio da pétala, com movimento circular, nós vamos fazer uma luz seca. É tudo seco, inclusive o branco é uma sujeirinha de nada. Mas dá uma alegria, gente, na pétala, que vocês não imaginam. Agora, eu não quero que fique manchado. Então, o segredo é tirar totalmente a tinta do pincel, o branco, né? E vir aqui, ó, só esfumaçando o movimento circular em todas as pétalas. Isso é um carinho, né? Uma finalização das pétalas. Não deixa uma bolinha certinha, gente. Alguém tá vendo uma bolinha aí? Tem bolinha? Não. É tudo esfumaçado, bem discreto, com isca de tinta, para não ficar aquela bolinha marcada feia, né? Ficar artificial. Aproveita e olha se tá tudo bem preenchido, né? Olha lá, mais aqui. É rapidinho, mas dá um efeito muito legal, tá? Então essa é a terceira dica para vocês. E agora sim, vamos preencher os miolinhos com sépia. A quina do pincel, você pega o sépia. Opa, muita tinta. E vamos fazer umas batidinhas bem delicadas em volta do miolo aqui, saindo um pouquinho para fora, olha, mas cuidado, não é para invadir toda a pétala, é só no cantinho. Vai com o cantinho do pincel que dá certo. Ou se você preferir um pincel número 2, só para dar essas batidinhas, pode também, tá? Porque aqui eu vou devagarzinho, ó, e vou controlando as batidas. Já estamos finalizando essa aula. Foi rápida, né? Eu achei que foi rápido. É um projeto bem legal para vocês fazerem no dia a dia. Não precisa ser somente para o Dia das Mães, é só tirar a frase lá, mamãe te amo, e colocar um stencil, um efeito geométrico dentro, estica umas folhagens do próprio stencil, né? Então você pode trabalhar com esse projeto o ano todo, não só para o Dia das Mães. E aqui dentro dessa outra parte do miolo, nós vamos escurecer de um lado, aqui esfumaça, ó. E do outro lado, aqui, vamos dar
umas leves batidinhas em verde pistache. Fica bem discreto. Não deixa certinha, tá? Assim, redondinho. É batendo mesmo pra ficar crespinho. Com o cantinho do pincel. E agora, com o amarelo ouro, nós vamos dar o acabamento nessa parte que nós colocamos o siena natural. Cuidado, gente, na hora de bater essas tintas para sair na tampinha, veja, observa aí se tá fechada a tinta, porque já aconteceu comigo em outro país, não foi nem aqui no Brasil. Uma aluna estava agitando assim a tinta, né? E meu mostruário estava todo na parede, todo pendurado, né? Tinha muitos panos. E ela sentada na mesa e tal, na cadeira lá, e agitando. E de repente isso aqui saiu com tudo da mão dela, porque estava aberto. E espirrou nos meus panos, gente. Nossa, meu Deus do céu, era uma cor escura. E ficou aquelas manchas no pano. Ela ficou desesperada, coitada da aluna lá, ficou desesperada. Queria saber quanto que era e tal. Aí ela comprou alguns e alguns eu fiquei com esse prejuízo. E eu não esqueço jamais da expressão de desespero da aluna. Gente do céu, que coisa horrível. Então, verifica, se certifica sempre se a tampinha está bem fechada na hora de bater, né? Aí você vem com o amarelo ouro e dá umas batidinhas em volta desse miolinho verde, que são as sementinhas, né, do girassol. Vai batendo tudo em volta. Não deixa muito certinho, não. Deixa crespinho, ó. Aí, gente, só para finalizar a história dos panos lá, aí eu fui pro hotel à noite, né, depois do seminário, do workshop, e meu blazer azul clarinho ficou todo manchado também, porque eu tava do lado ou na frente, enfim, eu estava bem próxima a ela, então além dos meus panos, minha roupa. E quando a gente viaja para com essa finalidade de trabalhar, você não leva muita roupa, né? Você leva um pouco de roupa. Aí eu falei, meu Deus, meu blazer, como que eu vou fazer? Eu gosto tanto desse blazer, ainda ia ficar mais 10 dias lá. O que fazer? Aí eu abri minha mala e, claro que eu não ia levar álcool gel. Na época, nem usávamos o álcool gel com esse intuito de tirar manchas, né? Que hoje a gente usa bastante o álcool gel para remover sujeirinhas quando cai fora. Você vem com a escova de dentes e esfrega o álcool gel e sai a manchinha da tinta, né? Então eu não tava com álcool gel na mala, só tinha uma acetona, um removedor de esmalte. Eu falei, olha, já tá perdido mesmo esse blazer e esses panos, vai, vou tentar tirar, né? Peguei minha escova de dentes da mala e esfreguei com a acetona, com o removedor. E saiu tudo, gente. Vocês acreditam? Eu não acreditei, porque no desespero eu não tinha outro produto para tirar manchas de tintas, né? E aí deu certo. Hoje eu já uso o álcool gel, qualquer marca, né? Álcool gel.
Mas eu não me esqueço da acetona, não. Pra mim deu certo, gente. No meu tecido deu certo. Mas ela é forte, né? A acetona é forte, mas saiu a tinta. Agora com o pincel zerinho e o sépia, vamos fazer uns acabamentos delicados, ó. Só na pontinha do pincel para finalizar. Em volta de todo o miolo. Fica delicadinho, né? Ó, batidinhas. Não deixa tudo muito igual, parecido, né? Sai alguns. E aqui também diversos pontinhos, ó. Olha como realçou, né, gente? Às vezes um detalhe, né? Uma bobagem assim. Um toquezinho e a gente consegue dar um efeito. Agora a gente realmente estamos no final do vídeo. E você pode incrementar mais ainda, colocar florzinhas, né? Miosotes aqui nos cantinhos, olha. Vamos colocar? Eu acho que a ideia é boa. Bom, em todos os girassóis vocês vão fazer esse trabalhinho aqui. Luz seca, batidinhas. Eu fiz um aqui, ó. Tá finalizado. E faltou um amarelinho. Pode ser amarelo limão ou amarelo ouro, tanto faz. Umas batidinhas aqui também, ó. Amarelo limão ficou bom. Luz. Tá bom? Deixa eu pegar o pincel pra gente fazer umas florzinhas aqui. Pode fazer gotinhas, né? Olha, eu acho que eu vou fazer umas gotinhas também nas folhas. Vamos pegar as tintas. Eu já fiz algumas gotinhas aqui, mas vamos fazer juntas, tá? Primeiro a florzinha. Você tem que ter um pincel, esse aqui é o da minha coleção, de cerdas macias. Esse é o número 6, mas ele é bem pequeno, tá? E com branco, escolhe um cantinho, ó. Deixei esse cantinho aqui para fazer com vocês. É só aperta a mão e solta. Aperta e solta. Ela fica mais gordinha nas pontas. Deixa eu pegar a tinta nova. Porque essas florzinhas são muito delicadinhas. E a tinta tem que estar no ponto bom, né? Então, aí você vem, puxa de fora para dentro, 3, 4 pétalas. E a última, você faz de dentro para fora. Aí você já termina a florzinha, né? Fiz diversas aqui em volta. Aqui no centro você coloca uma bolinha amarelo limão e umas pintinhas com sépia, que nem eu fiz
essas daqui, tá? Bem simples mesmo. E as gotas, gente, vamos lá. Vamos começar pelas folhas. O fundo da gota, as gotinhas, tem que ser a cor mais escura da folha. Então aqui eu coloquei o verde pântano, ou mesmo aquela mistura que a gente fez, né? Azul marinho com verde pinheiro. Tem que ter um tom escuro para fazer o formato dela, ó. Embaixo é mais escuro, em cima não tem tinta. Aí você faz em todas, como eu fiz aqui, tá vendo? Já deixei prontinhas. Aí, com pincel número 2, eu tô com 4, mas é um 4 bem velhinho. Tira o excesso do branco e você vai jogar o branco só para a parte de baixo da gota, ó, arredonda. E a sujeirinha do pincel você puxa. Então aqui embaixo vai ficar mais clarinho e aqui em cima mais escuro. E depois que você fizer todas, aí você vem aqui embaixo, ó, da gotinha e vem com mais verde pântano. Deixa eu mudar de pincel, gente, esse tá muito grande realmente. Vem com o verde pântano, ou verde pinheiro, né? E escurece por baixo da gotinha. E depois, com o zerinho, faz uma luzinha em cima, tá bom? Acerta ela direitinho, se ela não tiver bonitinha. Aí fica assim, bem redondinha. No caso das folhas, a sombra eu coloquei o verde pântano, mas a sombra dos girassóis, eu coloquei o telha. Então você vem, pega o telha, suavemente, ó, você vai desenhar a gotinha, a parte de baixo mais escura, ó, e a parte de cima não tem tinta, é só a parte de baixo. Aí você vem com o branco. Esse pincel tá melhor, gente. Número 2. Descarrega a tinta na parte de baixo e estica um pouquinho para cima, para formar a gotinha. Ó, deixa eu fazer nessa daqui, que dá para vocês. Ó, arredonda. E a sujeirinha estica para cima. Aí faz a luz e com um pincel limpinho por baixo ou de lado, de repente a sombra da gota, né? Pegou aqui nessa parte aqui do lado, aí você esfumaça só de um lado, ou embaixo ou de um lado só, tá? Eu vou encher de gotinhas aqui. Olha lá, ó, tem uma pequenininha aqui em cima, né? Fiz outras aqui. Aí a quantidade de gotinhas vocês
vão colocando aí a gosto. Eu vou terminar as minhas gotas e já mostro o trabalho finalizado para vocês. Prontinho, gente. Mais uma aula finalizada. Eu gostei bastante, eu acho que combinou tudo, né? Ficou o barrado combinando, ficou bem bonito mesmo. E você vê a mudança que deu, né? Que ficou com os galhos em stencil. Se a gente voltar o vídeo no comecinho, tava assim triste, né? Tava só aquela moldura tal, com as folhas, mas olha como incrementou, como enriqueceu o trabalho com essas folhagens, com as borboletinhas, ficou bem natural, bem suave. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E vamos para a próxima. Um beijo, tchau, tchau!